Graças e paz, irmãos. Mais um momento de reflexão, mais um momento que nós temos agora para colocar a nossa vida diante do Senhor. Espero que todos estejam bem, mesmo diante de tantas lutas, mesmo diante de tantos problemas. Nós estamos, graças a Deus, com vida. Então, louvado seja Deus por você, louvado seja o Senhor pelas nossas vidas, louvado seja Deus, porque mesmo diante de todas as lutas, o Senhor tem estado conosco. Eu sou o seminarista Michel Teixeira. Peço a vocês, irmãos, que antes de ver esse vídeo, se você puder ir lá se inscrever no nosso canal, se você puder se inscrever e clicar no sininho de notificação para todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo, você possa ser notificado e você venha ficar por dentro das nossas mensagens, daquilo que nós temos desenvolvido para a nossa edificação. O nosso texto de hoje é o Salmo de número 131. É um texto a qual o Senhor colocou ao meu coração, a qual eu tenho me alimentado desse texto diante da situação a qual nós temos vivido. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Querido, nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade, de muitas lutas, muitas adversidades. A todo instante chegam algumas notícias que nos tiram um pouco a paz, notícias de pessoas que acabaram perdendo a sua vida, notícia de que não só o vírus se espalha, mas também se propaga pobreza e muitas dificuldades. Assim como eu, creio que muitos irmãos estão sendo privados de frequentarem as suas igrejas, de participarem dos seus cultos, e isso, de fato, deixa o nosso coração triste, deixa a gente inquieto, nos deixa preocupado. Porém, eu gostaria, mesmo diante disso tudo, te chamar nesse momento a descansar no Senhor. Eu gostaria de pensar com você justamente nesse descanso, no que nós podemos fazer para passar diante dessas dificuldades e mesmo assim o nosso coração permanecer em paz. Então eu gostaria de pensar com você diante dessa palavra. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Deus, nós clamamos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedimos que o Senhor possa nos conduzir em paz, que o Senhor possa falar conosco nesse momento, que o Senhor possa nos fazer instrumento do Teu poder, que essa palavra possa vir de encontro às nossas vidas e nós possamos, para a glória do Teu santo nome, ó Deus, edificar-nos no Senhor com a Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma aproximação desse texto com os irmãos. Esse texto, alguns autores eles vão defender que foi escrito por Davi, apesar de não ter diretamente o nome do salmista expresso no texto, mas sobre os escritos e o desenvolvimento da escrita nos leva a acreditar que de fato foi Davi o escritor desses salmos. Esse salmo ele faz parte dos cânticos de degraus, ou os cânticos de subida, ou o cântico de romagem. Existe desenvolvimento de que esses cânticos eles eram cantados, eles eram lidos na peregrinação que o povo ia fazendo até Jerusalém. E basicamente esse salmo é um salmo um tanto pessoal, de aspectos pessoais da vida do salmista, e nós aqui afirmamos ser Davi, acreditamos que foi Davi, e ele não só afirma os aspectos de sua vida, mas ele faz uma conclamação ao povo a se render ao Senhor e a descansar no Senhor e a confiar no Senhor. Então,
o primeiro versículo, ele traz uma leitura do aspecto pessoal da vida de Davi. Ele vai dizer assim no verso 1: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Nós devemos lembrar das conquistas de Davi, da vida de Davi. Davi, ele era um cuidador de ovelhas e ele era desprezado entre os irmãos por causa da sua estatura, por causa da sua aparência. Então Davi ali, ele é ungido pelo Senhor para poder ser rei. Quando o próprio sacerdote Samuel, ele vai fazer essa unção, e Samuel, ele naquela época, ele era um dos últimos juízes, né? E ele já havia ungido Saul como rei. Saul havia pecado, havia desobedecido, desagradado ao Senhor. Então o Senhor mandou que ele fosse lá e ungisse Davi. Então Davi, ele era um dos rejeitados, né, daquela época. Então ele sai de um local de total descaso, de não muita importância, e ele é levado para o fronte de guerra. Ele vai lá fazer um favor, levar comida para os seus irmãos. Lá ele tem a coragem, desafia o gigante, vence o gigante, tem a sua vida altos e baixos, é perseguido, é conclamado rei, é um rei de grande porte, um rei vitorioso, um rei que foi muito bem sucedido, um homem segundo o coração de Deus. E olha só que interessante, ele então olha para si e diz o seguinte: meu coração, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem meu olhar, ele é altivo. Ou seja, mesmo diante disso tudo que eu vivi, Davi está falando, o meu coração não é altivo, eu não me acho o melhor, eu não acho que eu sou o melhor, porque eu conquistei, ou porque eu fui usado pelo Senhor para poder vencer o gigante, ou fui um bom rei. Davi então está dizendo: olha, o meu coração não se ensoberbece por causa disso, e nem eu me acho melhor do que os outros por causa de tudo isso que aconteceu na minha vida. Então ele já começa esse salmo já declarando a sua humildade para com o Senhor. E ele continua: não anda à procura de grandes coisas, ou seja, ele diz: olha, não estou procurando ser visto pela sociedade, eu não estou procurando as grandes coisas desse mundo, as conquistas que as pessoas querem, ou os meus bens materiais, os meus anseios, ou as minhas vontades, ou aquilo que eu quero. Não, eu não estou procurando essas grandes coisas. E continua: e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, ele está levando agora no aspecto, ele sai do aspecto terreno e leva agora para um aspecto celestial. Coisas maravilhosas, ele está fazendo uma referência aos milagres que o Senhor havia feito, às bênçãos que somente o Senhor pode dar. Então ele diz o seguinte: olha, eu não procuro nada que é terreno, e nem sou levado também, como era de costume naquela época, alguns reis se acharem quase que semideuses. E ele diz: olha, eu não busco essas coisas que são maravilhosas demais para mim, ou seja, não está à minha altura. Então ele faz, nesse primeiro verso do Salmo, essa descrição da sua vida, de sua humildade, da sua perspectiva terrena, que ele não almeja coisas grandes, e da sua perspectiva espiritual, de que ele não pretende em momento algum assumir a glória que é do Senhor. E a partir disso, ele continua dizendo o seguinte, no verso 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. E como essa criança, a minha alma é minha alma para contigo. Davi, ele diz o seguinte: olha, ao invés de eu achar que eu sou forte, de eu olhar para as minhas conquistas e achar que eu sou autossuficiente, ele faz o contrário. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Ele diz o seguinte: olha, a criança desmamada, ele faz essa observação. Desmamada aqui é a criança que começa a sair do aleitamento materno, de somente se alimentar com o leite de sua mãe, e começa a se alimentar com alimentos sólidos. Isso era um processo muito comum naquela época e naquela cultura, diferente do que a gente tem hoje,
que às vezes é gradativo, né? A criança vai sendo introduzida a outros tipos de alimento e a criança, a partir dali, ela larga o peito da mãe ou continua com os dois. Só que naquela época era um pouco mais abrupto esse corte, né, do alimento materno. Só que a criança, por mais que não mamasse o leite de sua mãe, ela sabia que qualquer alimento ou qualquer coisa que ela precisasse, a sua mãe providenciaria. A criança não vive como nós, muitas das vezes preocupado com o que nós vamos comer ou o que nós vamos vestir. A criança, ela simplesmente descansa. Ela não se preocupa. Ela não está pensando no dia de amanhã. Então Davi ele faz essa observação da criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Então é justamente assim que a alma dele está. Ele continua, como essa criança é a minha alma para contigo. Então ele diz o seguinte, olha, assim como a criança fica tranquila e em paz com o que ela vai comer, porque ela sabe que a sua mãe vai providenciar, então diante disso, Davi diz o seguinte, assim é minha alma com o Senhor. Ou seja, tudo que eu preciso, todo o alimento que eu preciso, cuidado, carinho, proteção, tudo que eu preciso, Senhor, eu me aquieto em seus braços, porque eu sei que o Senhor providencia. Davi está dizendo assim, olha, não me preocupo com as coisas desse mundo, não me preocupo com as coisas que eu tenho que conquistar, não, eu não corro atrás disso. Eu simplesmente, assim como uma criança, ela faz com a sua mãe, se deita ao seu colo e se aquieta, assim é a minha alma com o Senhor, ou seja, tudo que eu preciso e toda a minha dependência, ela está ali totalmente lançada no Senhor. E aí ele faz uma chamada ao povo de Israel a viver dessa forma como ele está vivendo. E ele encerra esse salmo dizendo assim no verso 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora como para sempre. Ou seja, espera Israel não só hoje, mas todas as gerações, todos os descendentes, todos aqueles que creem no Senhor na época passada, no presente e no futuro, tem que esperar no Senhor. Aqueles que foram lá atrás esperaram no Senhor, os que são hoje esperam no Senhor e os do futuro sempre esperar no Senhor. Então ele encerra esse salmo falando, olha, vocês precisam de esperar no Senhor e descansar no Senhor, hoje e sempre. Ou seja, isso deve ser parte clara da vida de vocês. Isso não deve ser algo pontual ou momentâneo. Não, isso é hoje e eternamente. Para você, para os seus filhos, para os seus netos e para todas as gerações que virão. Então esse salmo, ele diz exatamente isso. E diante desse breve relato desse salmo, eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas aplicações para a nossa vida. E a primeira coisa é o seguinte, nós não devemos perder tempo buscando solução para todas as coisas. O tema dessa mensagem que eu havia dito no início é justamente descansar no Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor. E a partir disso, de descansar no Senhor, então eu não vou mais perder tempo procurando solução para todas as coisas. Ou seja, eu descanso no Senhor. Nós vivemos um momento em que, de fato, bom seria se fosse nos apresentado agora uma vacina, né, a solução para o problema que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um problema de saúde, um problema político, que leva a um problema econômico. E esse problema econômico ele atinge direto aos menos favorecidos, a nós que não temos milhões em bancos e certamente um mês todo o sistema financeiro parado já é o suficiente para nos atingir. Então, nós ficamos muitas das vezes pensando o que nós vamos fazer para resolver, o que eu posso fazer para conseguir, o que eu devo fazer, qual remédio que eu tenho que tomar, o que eu devo fazer, para onde que eu devo ir para poder me proteger. Irmãos, a minha chamada diante desse salmo para você é justamente não perca tempo tentando resolver tudo que aparecer diante de você. Porque isso não é descansar no Senhor. Quando você descansa no Senhor, você de fato entrega a Ele todas as resoluções dos seus problemas. É isso que nós devemos fazer diante disso tudo que está acontecendo. Se nós formos tentar resolver todas as coisas, todas as demandas que têm surgido diante de nós, irmãos, nós vamos ficar loucos, porque nós não vamos conseguir. E nós vamos ficar frustrados, porque nós não temos esse poder de resolver todas as coisas. Nós não temos o poder de resolver todos os problemas da saúde,
todos os problemas econômicos e políticos e sociais. Nós não temos condições. A chamada do Senhor para nós nesse momento é justamente não perder tempo com isso, porque nós descansamos no Senhor. A segunda chamada é justamente nós devemos esperar e descansar no Senhor. E esperar e descansar no Senhor, meus irmãos, não é só simplesmente eu falo que eu espero e eu falo que eu descanso no Senhor. Às vezes eu digo, eu espero no Senhor, mas tento fazer tudo e todas as coisas, fico tentando resolver o problema de todas as formas. E muitas das vezes, a forma que eu vou levar a vida, a forma que eu vou tentar resolver esse problema, é justamente uma forma que, ao invés de melhorar, ele acaba piorando toda a situação. Então, eu não descanso no Senhor, porque eu estou todo instante trabalhando, tentando resolver tudo a todo instante. Eu não descanso e eu não espero. Eu não simplesmente me lanço aos pés do Senhor, porque nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas, para poder resolver tudo aquilo que está nos cercando. Só que, meus irmãos, na maioria das vezes, as coisas estão distantes da nossa resolução. Às vezes os problemas estão tão distantes que não adianta nós pararmos e empregarmos toda a nossa força achando que nós vamos resolver alguma coisa, porque nós não vamos. Então, diante disso tudo que está acontecendo, primeiro, não esgote as suas forças tentando resolver todos os problemas. E segundo, de fato, espere e descanse no Senhor. Esperar e descansar de forma prática, irmãos. Não é só simplesmente de forma teórica. Não só fale que você descansa no Senhor, mas de fato, descanse no Senhor. Coloque a sua cabeça no seu travesseiro, descanse em paz, porque nós não devemos nos preocupar com o que nós haveremos de comer, com o que nós haveremos de beber, com o que nós haveremos de vestir. Porque os passarinhos, eles não se preocupam com isso, e o Senhor provê para eles o alimento, quanto mais a nós. A palavra do Senhor, ela é clara para nós. Então a chamada do salmista é justamente descansar no Senhor. Assim como uma criança que ela descansa totalmente nos braços de sua mãe, nós precisamos descansar nos braços do Senhor. Por isso que nós precisamos, de fato, esperar e descansar no Senhor. Porque tudo que eu preciso, irmãos, do alimento que eu preciso, quem me dá é o Senhor. Porque se o Senhor não me der força para trabalhar, eu não consigo conquistar. Eu preciso de entender que o meu descanso está no Senhor, porque se eu ficar com a minha mente atordoada, achando que eu posso resolver alguma coisa, eu não consigo dormir. Consequentemente, a minha noite de sono é péssima, meu dia seguinte vai ser péssimo, eu não vou conseguir render. Muitas das vezes posso prejudicar a minha vida profissional, porque eu não consigo descansar, porque eu estou ativamente pensando que posso resolver alguma coisa. Porque eu não faço igual uma criança faz, no colo de sua mãe. Nós precisamos de, nesse aspecto, voltar a ser como criança. Descansar e saber que o nosso Pai, Ele vai providenciar o nosso alimento, Ele vai providenciar a nossa vestimenta, e somente nele está o nosso descanso. E por último, confiar eternamente em Deus, que é o último verso. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esperar no Senhor, irmãos, não é um ato momentâneo. Esperar no Senhor é uma experiência permanente. Vou repetir. Esperar no Senhor não é um ato momentâneo. Esperar no Senhor é uma experiência permanente. Ou seja, eu vivo continuamente esperando no Senhor. Hoje e eternamente, enquanto eu viver. Tudo que eu preciso vem do Senhor. Você já experimentou, diante de algum problema, diante de alguma situação, você falar claramente com o Senhor? Deus, estou diante disso e não sei o que fazer. Mas eu sei que o Senhor tem a resposta e a solução. Então eu vou descansar no meu coração diante dessa tribulação, diante desse problema, diante disso que eu coloquei diante do Senhor. E vou esperar porque a resposta vem. Então, irmãos, nós precisamos de hoje e eternamente esperar no Senhor. Você aprenda a esperar no Senhor. Você ensine o seu filho a esperar no Senhor. Os seus netos
e a sua descendência. Da seguinte forma, de que quando alguma coisa apertar, quando alguma coisa estiver diante de vocês e não tiver aos seus olhos solução, ou ainda que tenha aos seus olhos soluções, coloque diante do Senhor e espere nele, e ele certamente vai lhe dar a resposta. Isso não quer dizer que nós devemos ficar parados. É diferente. Às vezes o Senhor diz de forma clara o que nós devemos fazer. Agora, o que nós não podemos viver é viver uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente perturbada, porque nós queremos resolver todas as coisas. Nós precisamos esperar no Senhor, hoje e eternamente. Viver totalmente na dependência do Senhor. Essa é mais uma palavra de conforto, de consolo e de encorajamento a você. Que essa palavra ache abrigo no seu coração e que você possa compartilhar com outras pessoas. Envie esse vídeo para outras pessoas. Leve a palavra do Senhor. Comunique a palavra do Senhor a outras pessoas. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Deus, nós te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar conosco continuamente. Que o Senhor possa nos ensinar a confiar e esperar no Senhor. Que isso venha a ser algo claro para nós. Continua, Deus, nos guiando. Continua, ó Senhor, a nos sustentar. Nós oramos, ó Deus, em nome do seu Filho amado, clamando por paz em nossos corações. E todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, o Senhor possa inundar de paz. O Senhor possa trazer tranquilidade a cada família e as respostas às orações desses irmãos. Amém.